É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Os irmãos às vezes reclamam que nós não repetimos o texto da revista. Não é esta a nossa proposta. Os irmãos têm a revista, os alunos têm a revista, o comentarista da revista publica um vídeo explicando o texto da revista. Nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos irmãos. E os irmãos, seguindo o roteiro do texto de apoio, nós temos até os slides, né, que seguem ali a sequência, os irmãos poderão melhor acompanhar aqui esta pré-aula, pois esta é a nossa proposta. Além do nosso texto de apoio, nós publicamos 4 ou 5 outros textos a respeito desta lição no site do portal Escola Dominical. Também publicamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, postamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas, centenas de links de lições de todas as faixas etárias da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, publique a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito, mas é necessário para ter acesso à sala dos professores. É a única seção do site onde se exige cadastramento. Todo o resto é completamente livre a todos os interessados. Também, durante a semana, publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas, onde o irmão terá um momento devocional e também mais informações a respeito da lição. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os interessados que queiram e amam a palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. Nós falamos do pecado de Davi na semana passada, hoje nós vamos falar sobre as consequências deste pecado. No quarto bloco do trimestre, em que estamos estudando a personagem Davi. Em 1º e 2º Samuel, nós temos 3 grandes personagens, Samuel, Saul e Davi. E este bloco é o bloco destinado a Davi. O comentarista deste trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, na capital do estado do Maranhão. As consequências do pecado de Davi. E o título da lição já nos permite lembrar que o pecado traz consequências. E as pessoas às vezes se esquecem. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela deixa isso bem claro já no título do capítulo 19. O capítulo
19, que trata sobre o pecado e suas... Aliás, capítulo 9, né? Que trata do pecado e suas consequências. Né? Que saiu 19 aqui porque há um erro de impressão, mas na verdade é o capítulo 9 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, aprovada em 2017, é sobre o pecado e suas consequências. Ou seja, o pecado sempre gera consequências. E eu me lembro sempre de uma ilustração muito feliz. Alguém pegou uma tábua de madeira e começou a pregar pregos na tábua de madeira. Depois, arrancou todos os pregos. Os pregos saíram, não mais estavam na tábua, mas a tábua estava furada. Tinha vários furos. Por quê? Porque o prego foi tirado, mas o efeito que o prego gerou na tábua continuou. É isto que acontece com o pecado. O pecado ele é tirado pelo sangue de Jesus, mas há consequências que permanecem. E por que há essas consequências? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ama o homem, pagou o preço dos pecados pela morte de Jesus na cruz do Calvário, mas o pecado gera uma situação de injustiça. E esta situação de injustiça precisa ser reparada. O pecado ele gera consequências no nosso relacionamento com Deus, mas também gera consequências no relacionamento com o próximo e no relacionamento com a criação. Quando nós vamos lá no capítulo 9 da nossa declaração de fé, ela diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 de João 3 e 4, segundo a versão Almeida Revista e Atualizada. E também segundo a Nova Almeida Atualizada, que é agora também uma das duas versões oficiais das Assembleias de Deus. Ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Então veja bem, o pecado é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar o pecado, tais como rebelião e desobediência, como suas consequências, quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Atanásio, um dos pais da igreja, dizia que o pecado é a introdução dentro da criação, desculpe-nos, de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, irmãos, o que acontece é que o pecado é uma quebra do relacionamento nosso com Deus, mas ele gera o que diz Atanásio aqui, um dos grandes nomes do início da história da igreja. Atanásio foi um dos responsáveis por impedir aquela heresia que dizia que Jesus não era Deus. Ele diz que é um elemento desintegrador que conduz à destruição. Quando o homem pecou, houve consequências para o homem, consequências para a natureza, consequências para o relacionamento do homem com a mulher.
O pecado gera consequências. E estas consequências trazem problemas que o perdão não elimina. O perdão restabelece o nosso relacionamento com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós realmente passamos a ter comunhão com Deus e iremos para o céu. Porque o pecado foi tirado. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Mas as consequências do pecado, nas outras dimensões, elas permanecem. Eu me lembro, certa feita, uma adolescente havia cometido o pecado da fornicação. Havia engravidado e a criança nasceu. Depois de passar pela disciplina, esta adolescente se reconciliou com a igreja. Pediu perdão à igreja, a igreja perdoou e ela voltou à comunhão com a igreja. Ela já tinha pedido perdão a Deus, tinha voltado à comunhão com Deus. Só que naquela oportunidade, o dirigente da congregação disse para a irmã: você agora está em comunhão com a igreja. Você agora está em comunhão com Jesus. Mas a criança continua aí. E você vai ter que criá-la. Consequência do pecado. Ela era mãe solteira e teria e continuou sendo mãe solteira. E teve que criar esta criança. E esta criação é deficiente, porque ela terá sempre esse trauma de não conhecer o pai, ter sempre este problema de não ter pai. E isso não é eliminado pelo sangue de Jesus. E isso não é eliminado pelo perdão do pecado. É uma consequência do pecado, que trará outros problemas e que tem que ser administrado, porque o pecado traz consequências. E estas consequências existem e causam problemas, porque é preciso haver a reparação, porque o pecado gera injustiça. É isso que o apóstolo João, ele nos fala lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Os irmãos percebam que pecado gera iniquidade, que é injustiça. E Jesus veio tirar os nossos pecados, mas a injustiça persiste. Jesus, com o seu sangue, pagou a injustiça do nosso relacionamento com Deus. Mas as outras injustiças permanecem e precisam ser reparadas, porque Deus é justiça. E estas são as consequências do pecado. E com Davi não foi diferente. Esta história das consequências do pecado precisa ser bem explicada, porque o pecado gera, sim, consequências. Essas consequências precisam ser reparadas, e esta reparação se dá aqui na face da terra pela justiça. E algumas situações perdurarão até a restauração de tudo.
Por exemplo, a maldição sobre a natureza, ela só será reparada no reino milenial de Cristo. As consequências do pecado, elas precisam ser tratadas e são tratadas, cada uma no seu momento certo. O que não é possível e não é bíblico é dizer que estas consequências devem ser reparadas no mundo do além. É daí que vem a doutrina romanista das indulgências e do purgatório. Diante desta constatação bíblica de que o pecado gera a necessidade da reparação, porque gera injustiça, surgiu toda a doutrina das indulgências e do purgatório. Ou seja, a pessoa tem que reparar totalmente o seu pecado antes de ir para o céu. Se ela não reparou tudo, ela vai ter que passar um tempinho num lugar chamado, ou num estado chamado purgatório. Foi essa doutrina que gerou toda a celeuma das 95 teses de Martinho Lutero, que deu início à Reforma Protestante. E isto não existe, irmãos. O purgatório é aqui mesmo. Tá? A reparação deve ser feita aqui mesmo. Algumas coisas são reparadas, outras o serão, não no mundo de além, mas Deus sabe todas as coisas, Ele é o justo juiz sobre a terra. É assim que Abraão, ele se manifestou, né? Lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus faz justiça, irmãos, fiquem tranquilos. Né? E quem está em comunhão com Deus porque o seu pecado está perdoado, ele, passando para a eternidade, vai para o céu. Porque já teve a salvação. Quem está em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe esta história de purgatório. Você estando em comunhão com Deus é santo. E morrendo na comunhão com Deus, vai para o céu. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, você tem acesso à glória de Deus. Desde já. Agora, se você morre em pecado, não tem jeito. Você perdeu a salvação. Quem morre em pecado, e não existe esse negócio de pecado mortal, pecado venial, quem morre em pecado perde a salvação. Agora, as consequências do pecado, elas devem ser reparadas. E aqui, e o justo juiz faz a devida reparação. Com Davi não é diferente. Nós deixamos o rei Davi livre, leve e solto. Ele havia pecado, adulterado com Batseba. Como não deu certo o seu plano de fazer com que Urias dormisse com Batseba para encobrir o seu adultério, ele mandou que Urias fosse morto na batalha, de forma bem sutil. E Joabe cumpriu a ordem de Davi. Fez um ataque numa manobra militar desastrada, única e exclusivamente para colocar a vida de Urias em risco, e deu certo. E Urias morreu, e Davi tomou Batseba, e ela lhe deu um filho, e estava tudo resolvido. Mas a Bíblia diz que o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus, então,
vai revelar este pecado. Estava tudo escondido. Davi não pediu perdão. Para ele, tinha tudo sido resolvido. Vivia com Batseba, que parece ser a única mulher que Davi realmente tenha amado. E qual é a surpresa quando tudo vai ser revelado? Irmãos, não nos esqueçamos o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Mateus 10 e 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Nada que está oculto vai deixar de ser revelado no meio do povo de Deus. Deus não se deixa escarnecer. O tempo passou. Davi estava com a consciência cauterizada. Tinha sido esperto, hábil, inteligente. Mas veio o profeta Natã. Ele conta uma história. Davi estava julgando o povo. E veio o profeta e diz a ele, olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre rei e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com as espadas dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus revela o pecado. Que coragem a do profeta Natã. Estava diante do rei. O rei poderia matá-lo, mandá-lo matar, e ele seria morto. Quando Deus revelou este pecado a Natã, Natã viu com quem estava tratando. Estava tratando com um homem frio e calculista,
que não tinha hesitado em mandar matar um dos seus principais soldados para ficar com a mulher dele. Um homem que havia se aprofundado no pecado. Um homem que estava tão envolvido no pecado que sua consciência estava já cauterizando. Natan teve coragem de trazer esta mensagem para Davi. Você tem essa coragem de dizer a palavra de Deus? A igreja tem uma missão profética. Ela deve pregar o evangelho, pregar a verdade. Doa a quem doer. Sofra as consequências que tiver de sofrer. Eu vejo com muita tristeza nos dias de hoje, muitos se acovardando e deixando de falar a palavra de Deus, por ser mais conveniente ocultar a verdade, tolerar a mentira. Mas o profeta Natan não titubeou. Ele falava a palavra de Deus nos momentos felizes e alegres, nos momentos em que Davi demonstrava desejos agradáveis a Deus, como o de querer construir o templo. Natan ficou tão empolgado que até deu uma afrofetada. Mas depois voltou e trouxe a mensagem de Deus. Você não vai construir o templo, mas sim o seu filho. Da sua descendência virá o Messias. Essa profecia é gostosa de falar. Mas dizer que a espada não sairia da sua casa, dizer que ele era um homicida e um adúltero, revelar um pecado tão terrível e que tão habilmente tinha sido ocultado pelo rei, é sinal de que Natan é um homem de Deus. É um dos escritores deste livro de 2 Samuel, ao lado de Gade. Era um profeta, amigo do rei, companheiro do rei, mas que não se negava a falar a verdade. Deus revela o pecado e já diz as consequências do pecado. E aqui nós temos a famosa lei da ceifa. É a reparação da injustiça. É a lei da ceifa que nós encontramos em algumas passagens bíblicas. Nós encontramos a passagem mais conhecida de todos nós, está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz o texto: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E o apóstolo continua aí: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui o apóstolo Paulo mostra muito bem a dimensão da lei da ceifa. A lei da ceifa envolve o nosso relacionamento com o próximo, envolve também o nosso relacionamento com a natureza. Com Deus, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Agora, os atos pecaminosos que fazemos e que atingem o próximo ou atingem a natureza, estes atos deverão ser reparados. A justiça de Deus, o juiz da terra, faz com que nós colhamos aquilo que nós semeamos. E nós colocamos aí em nosso esboço os princípios que regem a lei da ceifa.
O primeiro princípio é isso, somente colhemos aquilo que é semeado. O apóstolo Paulo disse, se semeamos na carne, vamos colher da carne a corrupção. Se semeamos no Espírito, colhemos no Espírito a vida eterna. Jesus disse que aquilo que é nascido da carne é carne. Aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Não há como você plantar batata e colher feijão. Você vai colher aquilo que você semeou. Davi semeou o atentado ao casamento, à família, ao relacionamento entre Urias e Batseba. Ele interferiu ali. Por isso, iriam também interferir no seu relacionamento. Davi, assim como tinha mantido o relacionamento sexual com uma mulher que não era sua, alguém iria manter relacionamento sexual com as suas mulheres. Que foi o que aconteceu. Absalão, lá no futuro, cumprindo aqui o que havia dito, sido profetizado por Natã, abusou das 10 concubinas que Davi deixou no palácio. Foi no palácio que Davi adulterou com Batseba. No palácio, no mesmo palácio, Absalão abusa das 10 concubinas de Davi. Só que tem uma coisa, Davi fez de forma oculta, escondida. Absalão fez publicamente, porque Deus disse, como ele procurou esconder, Deus agora estava revelando, e a reparação seria na revelação. Deus é justo, irmãos. Nós semeamos aquilo que nós colhemos. Davi matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Davi mandou matar Urias. E ele disse que ele mesmo deu a sua própria sentença. Naquela parábola que o profeta Natã contou, Davi disse, olha, esse rico que matou a cordeira do pobre, tendo muitas ovelhas e vacas, ele vai pagar quadruplicado. E pela ovelha morta, ele vai ter que pagar 4. Foi o que aconteceu. Davi, ele matou Urias. E por causa disso, ele perdeu 4 filhos. Este filho que teve com Batseba ficou doente e morreu. Amnon, seu primogênito, foi morto, assassinado pelo meio-irmão Absalão. Joabe matou pela espada o próprio Absalão, apesar da ordem de Davi para que não matasse. Veja bem, o mesmo Joabe que cumpriu a ordem de matar Urias, desobedeceu ao rei Davi e matou Absalão. E por fim, Davi já tinha morrido, mas Adonias foi morto por ordem de Salomão. Benaia matou Adonias. Ele teve 4 filhos mortos, porque mandou matar Urias. E por que 4 por 1, irmão? Porque foi ele mesmo que disse. O quadruplicado. E isso, irmãos, tem um motivo, tem uma razão de ser. Se nós formos à lei de Moisés, em Êxodo, capítulo 22, no versículo 1 diz assim, se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então, quando Davi mandou aplicar a pena do quádruplo, ele estava aplicando a lei de Moisés.
A lei de Moisés dizia que quem roubasse uma ovelha deveria devolver 4. E no caso da história de Natã, o rico tinha muitas ovelhas e vacas e pegou a única ovelha, né, do vizinho pobre para fazer o guisado para o viajante. Foi o que Davi fez. Ele furtou a esposa de Urias. Por isso tinha que pagar 4. Tinha que pagar 4. Um outro exemplo que nós temos aqui é em Lucas, capítulo 19, o episódio de Zaqueu. 19:8 de Lucas. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu aqui estava confessando que se alguém provasse que ele tinha furtado, certamente como publicano ele tinha furtado alguém, ele ia devolver quadruplicado. Ele assumiu a lei de Moisés, ele assumiu o furto. E aí disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E é uma passagem aqui, existe até um sermão do padre Antônio Vieira, que é o maior orador sacro em língua portuguesa. O padre Vieira é o sermão do bom ladrão. E ele fala aqui que no caso de Zaqueu, Zaqueu teve que restituir primeiro, ou se dispor a restituir, a reparar para alcançar a salvação. Por quê? Porque o pecado tem que ser reparado, dizia o padre Vieira. E aqui ele fala também do quadruplicado. É por isso que Davi perdeu 4 filhos. 4 filhos de Davi foram mortos. Um pela doença, por ordem divina, que foi justamente o filho do adultério. O segundo filho morto foi Abnom, que foi morto pelo próprio meu irmão Absalão. O terceiro, que é o próprio Absalão, que foi morto por Joabe. E o quarto, que foi Adonias, que foi morto por Benaia, por ordem de Salomão, que era também seu meio-irmão. Somente colhemos aquilo que é semeado. É o primeiro princípio da lei da ceifa. O segundo princípio da lei da ceifa é que colhemos o mesmo em espécie do que semeamos. Veja bem aqui. Davi, é o que eu falei, se você planta batata, você não colhe milho. Você colhe aquilo que é da mesma espécie. Davi semeou irregularidade sexual, o adultério. Suas mulheres foram abusadas por Absalão. Davi semeou a morte, mandou matar Urias. 4 filhos seus foram mortos. Essa é a lei da ceifa. Você tem que reparar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Davi semeou o adultério, a violação da intimidade conjugal, teve violada a sua intimidade. Davi mandou matar Urias. Seus filhos foram mortos. Colhemos o mesmo em espécie do que semeamos. Lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7, nós temos também, o profeta Oséias também falou sobre o pecado, sobre as consequências do pecado. Oséias profetizou para um povo que estava sendo destruído, estava colhendo as consequências do seu pecado, que era o reino das 10 tribos, o reino do norte. O reino foi destruído. Oséias viu o cumprimento das suas profecias. Ele viu as consequências do pecado do seu povo.
Lá em Oséias 8:7, ele diz assim: porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der tragá-la-ão os estrangeiros. Semeou vento, colheu tormenta, colheu tempestade. Ainda Oséias, do capítulo 10, no versículo 12, ele diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidades, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Quem semeia em justiça, ceifa segundo a misericórdia. Mas quem lavra a impiedade, cega, colhe a perversidade. O terceiro princípio da lei da ceifa é que nunca colhemos na hora em que semeamos. Há um tempo entre a semeadura e a colheita. E é nesse tempo que as pessoas se iludem. Davi estava iludido. Ele achava que nada iria acontecer. Como nada aconteceu, ao contrário, ele casou com Batseba, Batseba teve um filho, estava tudo normal. E depois que o profeta falou, ainda demorou um pouco para começar a acontecer. Adoeceu a criança, morreu a criança. Depois, lá na frente, é que nós vamos ter a morte de Amnon, porque Amnon abusou da sua meia-irmã. Há um tempo entre a colheita e a semeadura. Quem crê em Deus, toma cuidado em semear coisas boas para colher coisas boas. Quem não crê em Deus, quem faz como Davi, a expressão do profeta Natã, ela é muito forte. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Como que se colhe? Se colhe depois de um tempo que se semeou? Muitas pessoas, ao semearem o mal, demonstram o desprezo à palavra de Deus. Não creem na lei da ceifa. Não creem na palavra de Deus. Acham que nada acontecerá. Cuidado. Nunca se colhe na mesma hora que se semeia. Esse é o terceiro princípio. O Salmo 126, versículo 6, ele fala sobre isso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Veja bem, ele semeia na ida, mas ele só colhe na volta. Jesus, quando falou da parábola do semeador, ele também diz que o semeador saiu a semear, mas depois é que há a colheita. Olha lá, Mateus capítulo 13, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outra a 30. Não é na mesma hora que se colhe o que se semeia. Não se iluda. Não se iluda. Quarto princípio da lei da ceifa: colhe-se bem mais do que se semeia. Você planta uma semente de milho e você colhe muitas espigas. Aquilo que semear, isso também ceifará. Matou Urias, perdeu 4 filhos. 4 filhos foram mortos.
abusou de uma mulher, 10 mulheres dele foram abusadas. Fez em oculto, tudo foi feito às claras. Porque a semeadura é sempre inferior à colheita. Se colhe sempre mais do que o que se semeia. Colhe-se proporcionalmente ao que se semeia. Veja bem, aí nós temos aqui o quinto princípio da lei da semeadura. A colheita é sempre maior que a semeadura, mas ela é proporcional. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A colheita ela é proporcional. Aí está a justiça de Deus, irmãos. O justo juiz sobre a terra. Quem mais apronta, mais paga. Quem menos apronta, menos paga. O sexto princípio da lei da ceifa diz que colhemos a plenitude do bem semeado apenas se perseverarmos. Mas o mal é colhido automaticamente. Para colher o bem é preciso haver perseverança no cultivo. Quando eu planto, eu tenho que cuidar da plantação. Tirar as ervas daninhas, adubar a terra, evitar as pragas. Eu tenho que cuidar da plantação. Se não houver esforço, eu não colho. Mas o mal, ele vem colhido automaticamente. As ervas daninhas aparecem e crescem naturalmente. Como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Mello. Ele dizia, olha, ninguém planta o carrapicho, mas ele nasce sozinho e infesta toda a plantação. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O mal vem naturalmente. Então não pense você que as consequências do pecado dependam de alguma coisa para acontecer. As consequências do bem, elas dependem do esforço nosso, da nossa perseverança. A própria salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a maldade, ela vem naturalmente. Um abismo chama outro abismo. Sem esforço. Nós vimos? Davi adulterou, daqui a pouco já enganou, daqui a pouco já mandou matar. Mas um abismo chama outro abismo. Mas o mal vem automaticamente. Porque Deus não se deixa escarnecer. O profeta foi mandado lá para revelar o pecado. E para dizer as consequências que viriam. Eram inevitáveis, incontornáveis. Davi jejuou, chorou pela criança. Mas ela morreu. Porque era a consequência do pecado. As consequências vêm inevitavelmente. O mal é automático. Sétimo princípio da lei da ceifa. Nada podemos fazer com relação à colheita do passado.
mas somente para a colheita futura. A inevitabilidade da consequência exige de nós o quê? Eu posso evitar daqui para frente. É o caso da moça que eu falei aqui. Aquela criança, ela tem que cuidar, criar, com todos os problemas de uma criação de uma criança sem pai. Mas ela pode evitar e não ter outras crianças, não cometer mais os pecados daqui para frente. E procurar dar a melhor educação possível para minimizar ao máximo as consequências do passado. Mas não dá para voltar atrás. Foi o que disse o dirigente daquela congregação. O perdão não faz sumir a criança. Não fez sumir a criança. Guardem estes 7 princípios da lei da ceifa. Porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Natã avisa para Davi, revela o pecado e avisa as consequências do pecado. Qual é a reação de Davi? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aí está a grande diferença, irmãos, entre Davi e Saul. Quando Saul foi confrontado com o seu pecado, o que disse Saul? Capítulo 13 de 1 Samuel. Versículo 12. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Saul procurou justificar o seu pecado. Não reconheceu que havia pecado. Na segunda vez, na segunda rejeição de Saul, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Mas, irmão Calamuru, Saul disse aqui que pecou. Davi também disse lá que pecou. Mas veja bem a expressão de Davi. Pequei contra o Senhor. Saul disse, pequei porque tenho traspassado o dito do Senhor. Aí ele acrescenta, e as tuas palavras, que é as palavras de Samuel. Porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volte comigo para que adore o Senhor. O que ele fez aqui? Ele pediu perdão pelo pecado contra Samuel, mas não contra Deus. E ainda disse, volta comigo para eu adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus com você. Deus tem que me engolir. Foi isso que Saul disse. Mas Davi, ele diz, pequei contra o Senhor. E é aqui que Davi compõe o Salmo 51. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele,
depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Vejam bem a diferença. Saul pediu perdão para Samuel, para agradar Samuel, para que Samuel o acompanhasse, para que ele adorasse a Deus, ou seja, oferecesse sacrifícios. Diante do povo ele sairia limpo. Ele não pediu perdão a Deus. Ele não confessou o seu pecado a Deus. Ele não se arrependeu. Davi não. Davi diz, contra ti somente pequei. Pequei contra o Senhor, eu estou errado. Eu sou um criminoso de sangue. Eu peço que tu me laves, me perdoes. Usa da tua misericórdia comigo. Aí só então eu vou poder sacrificar. Só então eu vou poder adorar a Deus. Davi reconheceu a soberania de Deus, reconheceu o seu pecado, se humilhou, confessou. Por isso Deus o perdoou. Davi pecou contra o Senhor, gravemente, mas não pecou contra a autoridade de Deus. Não pecou contra a soberania de Deus. Ele pecou contra a santidade de Deus. E por isso foi perdoado. Imediatamente perdoado. Pequei contra o Senhor. E nessa expressão, depois ele compõe o Salmo 51, e nós vemos o que quer dizer esse pequei contra o Senhor. Ele confessa o seu pecado, ele admite o seu pecado. Ele sabe que pecou contra Deus, pede o perdão a Deus e sabe que se não for perdoado por Deus, ele iria perder o Espírito Santo e não poderia sacrificar. Saul pede perdão a Samuel por uma conveniência, para ver se Samuel o acompanha, porque ele achava que Deus tinha que aceitar o seu sacrifício.
Ele não reconheceu o seu erro. Por isso Saul foi rejeitado e Davi foi perdoado. É diferente, irmãos. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O pequei de Saul era um falso pequei. Não tinha, era uma confissão sem arrependimento. Eu já falei aqui, quando nós tivemos a lição sobre a rejeição de Saul, vale a pena o irmão ler o sermão de Charles Spurgeon, confissão de pecados em 7 textos. Por isso Davi foi perdoado. Quem olha assim de pronto, acha que o pecado de Davi é mais grave que o de Saul. Mas, na verdade, o problema não é o pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O problema não está na gravidade do pecado. O problema está no arrependimento. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Salvai-vos dessa geração perversa. Davi se arrependeu, se submeteu a Deus. Por isso foi perdoado. Como adúltero, deveria morrer, ser apedrejado juntamente com Batseba. Como homicida, deveria morrer, porque derramou sangue inocente. Seu sangue deveria ser derramado. Mas ele não morreu, nem foi apedrejado. Por quê? Porque Deus o perdoou. Porque ele se arrependeu. Mas sofreu as consequências. Primeira consequência: Deus feriu a criança, o filho de Davi e de Batseba. Algumas pessoas dizem: mas por que Deus fez a criança morrer? A criança não tinha culpa. Mas o profeta disse: para que os inimigos do Senhor não blasfemem, a criança morreu. Porque senão seriam todos dizendo: olha, esse aí é o príncipe do adultério. Que rei é esse? Rei adúltero. Por isso Deus matou a criança. A criança, irmãos, não se perdeu. Não, a criança não se perdeu. Ela era inocente. E ela morreu para que o nome do Senhor não fosse blasfemado e Davi sentisse o peso, a consequência do seu pecado. Ele já sentiu a dor. Ele jejuou pela criança, chorou pela criança. Mas a consequência era inevitável. Quando a criança morreu, Davi mais uma vez demonstra a sua submissão à vontade de Deus. Quando ele percebe que a criança morreu, ele toma banho e vai comer. E as pessoas ficam assim: mas espera, quando a criança estava viva, você estava se humilhando diante de Deus, jejuando, pedindo a Deus misericórdia. Ele disse: a criança morreu, não tem mais jeito. Faça-se a vontade de Deus. Mas Deus, que é misericordioso, faz com que Davi tenha outros filhos com Batseba. E o primeiro que ele teve com Batseba, depois deste que morreu, foi Salomão. E a Bíblia diz que Deus o amou. O próprio profeta Natan dá o nome de Salomão de Gedidias, quer dizer, o amado de Deus, que seria o sucessor. Por quê? Porque Davi realmente amava Batseba. Batseba também se arrependeu. Também se submeteu à vontade de Deus. E mais, depois
que Davi tem a morte da sua criança, ele teve que ir para Rabá terminar a guerra que ele não queria fazer. Teve que assumir a sua responsabilidade. Joabe disse, vem aqui para conquistar a cidade, para que não digam que eu conquistei a cidade. E Davi vai lá e ele conquista a cidade. E ele vence os filhos de Amon. Por quê? Porque ele teria de cumprir as suas responsabilidades. Nada de ócio. Era tempo de guerra. E ele teve que ir ao campo de batalha. Ele aprendeu isso. Era um homem que tinha mudado sua atitude. Voltou a servir ao povo. Mas as consequências do pecado tinham que perseguir. A criança morreria, já morreu. Mas a espada estaria sobre a casa de Davi. A morte estaria na casa de Davi. E realmente, Absalão haveria de matar Amnon. Depois Absalão haveria de ser morto por Joabe. E já quando Davi já tinha morrido, Adonias seria morto por Benaia por ordem de Salomão. A família de Davi seria um lugar de intrigas e de morte por causa deste pecado. A família de Davi seria alvo de rebelião, de traição, porque Davi havia traído o seu fiel soldado Urias. Mas os detalhes desta espada na casa de Davi, que tem muito a ver com a rebelião de Absalão, é o que nós vamos ver na próxima lição. Amém.